Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2018. Olá, sejam bem-vindos ao Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2018, um projeto do grupo RCN de Comunicação com a CBN, que nós estamos aqui entrevistando e conversando com vários empresários, representantes de instituições dos mais diversos segmentos da nossa sociedade neste ano de 2018 que está começando. E hoje aqui nós vamos conversar com o Rui Facchini Filho. Rui, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco para falar de produtividade, para falar do meio pecuário, agropecuário, enfim. Nós estamos num ano em que tem eleição, futebol, Copa do Mundo, um ano em que a gente tem a perspectiva de que a crise possa ter ficado lá em 2017. É essa a percepção do setor produtivo também? Com certeza, Otávio. Eu acho que esse ano de 2018 promete. A gente sabe que tem grandes desafios pela frente, mas a gente espera que não ocorra nada do que ocorreu em 2017, né? É um ano para esquecer, Rui, Nossa 2017. Senhora, em termos de pecuária foi desesperador. Eu acho que crise, escândalo. Quando a gente envolve carne fraca, carne fria, né, delação, enfim, fundo rural, N fatores aí que judiou muito da pecuária. Mas eu acredito que esse ano agora a gente consiga vencer essas barreiras, né? Estamos acreditando que 2018 será bem melhor. A imagem da carne sul-mato-grossense no Brasil e a imagem da carne do Brasil no mundo, Rui. Pois é, a imagem da carne sul-mato-grossense no Brasil é muito bem vista, e principalmente na Europa. Em termos de exportação, a gente vê que a nossa carne é diferenciada e é demandada lá fora. Então, acho que a gente precisa cada vez trabalhar essa questão da qualidade que a gente tem trabalhado, né? Quando a gente fala, já trabalhou muito a questão de melhoramento genético, está aí o resultado hoje, né? Eu acho que essa questão hoje, o mundo está demandando muito por questão de bem-estar animal, que a gente precisa ficar muito atento a essas E o nosso produtor demandas. Está atento a isso? Sem dúvida, tem muitas ações que estão sendo feitas para isso, até principalmente do transporte do boi da fazenda até o frigorífico, entendeu? E principalmente dentro da propriedade. Hoje até tem a Adriana Zatti, que é uma menina jovem, que foi uma das 100 personalidades mais influentes. Ela trabalha com bem-estar animal e é fantástico o trabalho dela, que ela tem feito, produzido, e muitos produtores têm feito esse trabalho, né? Isso no passado era impensável, né? Era impensável. E hoje é real, né? Você vê e hoje ajuda a valorizar o produto. Ajuda a valorizar o produto. No mundo. No mundo. Então, essas ações que a gente precisa sempre estar trabalhando e mostrando. O que é o bem-estar animal? Porque as pessoas estão ouvindo a gente, assistindo também. O bem-estar animal é você não tratar mais o gado como os nossos avós e os nossos peões antigos tratavam no chute no porrete. Era outra época. Era outra época, mas hoje eu estava na Austrália há pouco tempo e o pessoal comentando, o australiano está divulgando o produto dele, o boi dele, que é criado a pasto, e que também trabalha muito essa questão da imagem de bem-estar animal. Eu falei, poxa, mas a pasto a gente sempre trabalhou no Brasil, toda a nossa produção é a pasto. Né? E a questão do bem-estar é de adequar cada vez mais. Mas hoje você vê muitas propriedades aí que, né, não tem laço, o pessoal evita gritar com o animal dentro do mangueiro, enfim. São ações, pequenas ações que fazem a diferença. Né? E as pequenas ações também na área tecnológica, como é que o Mato Grosso do Sul está nesse setor? Olha, o que ocorre? No Mato Grosso do Sul, hoje nós temos aproximadamente 9 milhões de áreas em processo de degradação. Tem um programa do governo Terra Boa que... 9 milhões de hectares? De hectares. Então, em processo de degradação, aqui no Mato Grosso do Sul? No Mato Grosso do Sul. Então, o que ocorre? O governo tem um programa Terra Boa que é de recuperar 2 milhões de hectares até 2020. Então, tem um trabalho que já está sendo feito envolvendo todos os setores para conseguir já minimizar. Os custos são altos. Eu acho que esse é o grande entrave da pecuária.
né? Quando você fala em integração, quando você fala em intensificação, quando você fala em reforma de pastagens, quando você fala em restauração de florestas, enfim, de reserva legal, tem os desafios muito grandes, né? Mas eu acho que a gente tem caminhado para a melhoria. E como eu sempre costumo dizer que sustentabilidade é uma melhoria contínua, a gente sempre acredita que devagarzinho a gente chega lá. Agora, nós temos que pensar que 2018, como você estava falando agora há pouco, Otávio, tem as eleições, tem o futebol, enfim, tem uma série de fatores aí que vão influenciar diretamente em todos os setores, né? E o agro não vai ser diferente. A gente falava em terras degradadas aqui no estado. Houve uma migração, uma diversificação na atividade? Porque entre Alagoas, por exemplo, isso aconteceu muito fortemente. É gritante. Você vê uma pecuária na região leste, até pouco tempo, era uma área esquecida antes de chegarem as indústrias, né? E hoje ela mudou a realidade, né, com a floresta. Hoje, quando você fala em integração... o Vale do Silício da Celulose. Isso, e daí a pecuária integrar com a floresta, né? Nós temos mais de 1 milhão de hectares de floresta. Exatamente. Então isso foi fantástico, isso aí e principalmente essa questão do bem-estar animal, né, da integração, da sombra, influencia fantasticamente. A Embrapa, com esse trabalho de carne e carbono neutro, que é a integração lavoura com floresta, agricultura e floresta, enfim, tem trabalhos aí fantásticos que estão sendo feitos. E o Estado, você vê cana também, aumentou consideravelmente, né? A agricultura, você vê soja e milho, cada vez aumentando mais. Então, enfim, isso é muito positivo, né? E é o que a gente está vendo, as áreas, e muitas áreas migrando saindo da pecuária, né? E a pecuária está se intensificando. Então, eu acho que é um trabalho, o próprio Pantanal, o trabalho que tem sendo feito de preservação e produção, né, várias frentes, o programa do boi orgânico também que está sendo feito, exatamente, o boi sustentável, enfim, tem várias ações para melhorar cada vez mais a produção e a imagem da nossa pecuária. O jovem na pecuária em 2018. Fantástico. Eu tenho orgulho de falar da minha federação, FamaSul, tem um programa que chama Líderes do Agronegócio. A FamaSul Jovem está formando 40 líderes, em processo de formação de 40 líderes, tem o MNP Jovem, né, a CNA, a Confederação Jovem. É um trabalho fantástico que está sendo desenvolvido e trazendo o jovem para o campo, né, e esses jovens sucessores dos pais, avós, e que estão, a 1000 por hora e fazendo um trabalho fantástico. Para nós, 2018, está sendo muito positivo de ver todo esse movimento e essa ação, né, dessa meninada assumindo postos aí de muita responsabilidade e fazendo muito bem o dever de casa. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Temos que sonhar. Jogos, muito churrasco, muito consumo de carne. Esse eu acho que é o grande, é o nosso... Pode ser um ano muito bom mesmo para o setor. Se Deus quiser, vamos acreditar, né? Para você ver, você está me citando várias frentes aí que vai agregar muito para o setor. Né, a economia melhorando, o consumo aumentando, isso vai ser muito positivo. E tudo está se levando a uma melhoria no mercado, né? A economia do país está começando a andar, a melhorar, então eu acredito que isso aí vai ser positivo para a pecuária. Aí vem uma outra pergunta agora que a gente acompanha, a gente percebe que o setor produtivo ele está muito antenado hoje com a questão política do país. E este ano tem eleição. E quando a gente fala de eleição, num momento conturbado, a gente deixou 2017 de forma conturbada. Nós vamos estar falando de reforma de Previdência ainda daqui a pouco, vai ser votado lá em fevereiro. Tem eleição. O setor está assustado com isso? Isso pode prejudicar? Ou isso é uma coisa que o setor vai saber lidar ou já está sabendo lidar? Olha, eu acho que o setor está lidando muito bem. Eu acho que o agronegócio, com toda essa turbulência que o país está vivendo, ele está conseguindo. Lógico, ninguém é de ferro, uma hora vai impactar, mas eu acredito que o pior já passou, né? Nós vivemos uma crise moral muito forte, mas isso está evoluindo, as coisas estão acontecendo. Então eu acredito que esse ano a gente consiga... Nós temos que ser positivos, não é possível. Se a gente não acreditar... Se ficar pior do que foi 2016, 2015, 2016 e 2017... O ano passado foi terrível, não tem como piorar. A gente tem que acreditar que o pior já passou, né? A gente Sim. teve ano passado para o setor, a gente falou aqui de carne fraca, a gente falou de escândalo, a gente falou de delação, isso tudo impactou diretamente no pequeno, no médio e no grande produtor. Todos sentindo. Todos são impactados. Não existe. E a cadeia inteira de valor, né, da pecuária sentiu. Não questão existe. ambiental.
A questão ambiental Pois é, também a com o questão- setor produtivo. A questão ambiental é Está aquilo que... conseguindo haver equilíbrio ou é difícil? Pois é, eu acho que nós temos que trabalhar a comunicação. Eu acho que a maior dificuldade hoje do setor é essa comunicação. Mostrar para a sociedade realmente o que a gente está fazendo, porque a gente tem feito muita coisa boa. A pecuária brasileira tem muita coisa boa acontecendo. Mas, óbvio, nós não podemos esquecer que tem grandes desafios pela frente. A serem Né, superados. a serem superados. Mas a gente tem que mostrar também as coisas boas. Né? Que principalmente essa questão da gente abater os animais cada vez mais jovens no estado, né? com carne de qualidade, isso é pouco divulgado. E mais valorizada, né? Sem dúvida. Rui, você é presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, você também é presidente do Grupo de Trabalho de Pecuária Sustentável. Fala um pouco dessas duas instituições e as perspectivas das ações que você vai desenvolver ou que essas instituições vão desenvolver este ano. Eu falando do nosso sindicato de Campo Grande, é um sindicato muito ativo, muito atuante, e nós temos esse ano grandes desafios de acompanhar tudo que está acontecendo, né? Principalmente na questão da pecuária, questão de mercado, e acompanhar. Realmente a gente teve vários impactos e a gente, quando você vê questões fundiárias que estão sendo trabalhadas, questões trabalhistas, as próprias questões ambientais, a gente tem acompanhado na íntegra, né, e apoiando o produtor no que mais é demandado, você entende? E estamos lá, o sindicato ele oferece vários serviços, temos departamento pessoal, tem departamento odontológico, tem os cursos que a gente tem pelo Senar, os cursos à distância que estão capacitando técnicos, né, de bovinocultura, de meio ambiente também. Então são essas ações que a gente tem feito e que esse ano de 2018 cada vez vai ser mais demandado. O sindicato tem esse dever, né, de passar realmente essa informação, e a gente precisa capacitar cada vez mais as pessoas, né? Cada vez mais o colaborador e o próprio produtor. E o grupo de trabalho? O grupo de trabalho, um dos maiores desafios nossos esse ano é a questão da imagem da nossa pecuária lá fora do Brasil, em parceria com a Apex, né? E a questão de divulgar o guia de indicadores, né, de levar a campo, de mostrar para o produtor realmente o que é essa sustentabilidade, e que muitos já estão inseridos e que vão fazer um trabalho cada vez melhor. É um trabalho longo, um trabalho de formiguinha, mas que a gente está conseguindo fazer e envolver todos os setores da cadeia de valor, que eu acho que esse é o principal. Não adianta o varejo ser demandado e não entender que o setor primário é o mais impactado. Se ele não estiver envolvido para ajudar, ele não vai conseguir ter um resultado que ele é cobrado. O mesmo a indústria. E isso é muito bem trabalhado dentro do grupo. Ou a gente trabalha em equipe e que envolve todos os setores para desenvolver uma pecuária cada vez mais sustentável, ou então a gente já foi a época que cada um olhava para o seu espaço. Hoje todo mundo tem que trabalhar em equipe, em conjunto. Se a cadeia de valor não tivesse essa visão de amadurecimento que está ocorrendo, dificilmente a gente alcançaria os resultados que nós estamos alcançando hoje. Se há 10 anos, quando o Brasil foi atacado de tudo que era lado, de maior desmatador, né, que o trabalho escravo, análogo a escravo e tudo mais, não tivesse montado esse grupo, os problemas seriam muito maiores hoje. Então, é essa questão que a gente tem trabalhado e o orgulho de estar ali. E nós, a federação, a FamaSul, é uma das associadas do Grupo de Trabalho de Pecuária. 2018 é o momento para continuar investindo na pecuária? Com certeza, nós não podemos desanimar, não. É esse ano que vai ser o nosso diferencial. A sua mensagem para o pequeno, para o médio, para o grande produtor, ou para quem está pensando em diversificar a sua atividade, seja ela empresarial ou não, para este ano? Olha, eu acho que a diversificação é importante, né? Mas a gente precisa trabalhar a nossa gestão. Esse acho que é um dos grandes desafios, né, principalmente o produtor. Se ele não trabalhar a gestão dele, é difícil, né? Ele tem que estar com as contas na ponta do lápis. E acho que esse é o grande desafio, de saber realmente qual é o seu custo de produção dentro do seu negócio. Senão, é difícil. Então, acho que vamos trabalhar principalmente essa questão de custos.
Desejo um ano produtivo, altamente produtivo e feliz para o setor. Muito obrigado por falar com a CBN e com o Grupo RCN. Obrigado, Otávio. Obrigado a todos. E nós estamos aqui esse ano acreditando que as coisas vão melhorar e vamos em frente. É sempre. Conversei com o Rui Facchini Filho, ele que é presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, também presidente do Grupo de Trabalho de Pecuária Sustentável. Esse foi mais um Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2018. Nós voltaremos amanhã com mais um convidado, com mais uma entrevista, com mais um tema importante para você. Grande abraço, muito obrigado. Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2018.